Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no Cinepop. Eu sou o Pablo Bazzarello e o assunto de hoje é algo ocorrido numa galáxia muito distante, com o lançamento de Han Solo, uma história Star Wars. Esse é o novo filme da franquia aí, criado pelo George Lucas na década de 70 ainda, quando mais da metade de vocês sequer eram nascidos, e o quarto filme já sob a batuta e sob o selo da Disney, né? Depois do Despertar da Força, Rogue One e Os Últimos Jedi. Olha, por mais que esses três filmes anteriores não tenham sido unânimes, talvez o que chegue mais perto disso seja o Despertar da Força, que tem agradado bastante os críticos e o público. Eu acho que, em geral, o público tem, né, oscilado bastante entre o amor e o ódio por essas novas produções da franquia Star Wars, incluindo o derivado Rogue One, né? Mas isso eu acho que explodiu de vez ano passado com o lançamento dos Últimos Jedi. Bom, particularmente o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: dentre os 4 filmes lançados pela Disney, né, já com o selo da Disney ali na franquia Star Wars, Han Solo é o mais esquecível, o mais genérico e o mais sem energia, sem vida. Ele não traz nada de novo, além dele não trazer nada de novo na narrativa ou sequer no roteiro da história do filme, ele não consegue fazer com que nenhum ator, nenhum personagem sobressaia. Todos os personagens são extremamente esquecíveis, são bons atores interpretando esses personagens, eu quero deixar claro, depois eu vou voltar a esse tópico, mas não existe aqui nesse filme sequer um quesito que sobressaia não só a qualquer outro filme da franquia Star Wars, mas eu digo a qualquer outro blockbuster dos quais a gente já está super acostumado aí no cinema a assistir, né? Dos quais eu diria que a gente está inclusive meio anestesiado de assistir esse tipo de filme, recheado de efeitos visuais, recheado de uma parte técnica impecável, som, direção de arte, figurinos extremamente chamativos, mas que não criam identificação alguma com você. Não sequer você sabe que está assistindo um filme, você sabe que tem personagens interagindo, tem coisas acontecendo na tela, mas você não se importa, você simplesmente não se importa. Nada está em risco, não existe conflito, não existe um personagem com o qual você se identifique, com o qual você se importe. Então você simplesmente está ali anestesiado assistindo aquele festival de efeitos especiais sem alma, sem coração, uma coisa bem artificial. Foi o que eu senti, infelizmente, porque eu queria muito ter gostado do filme, eu queria muito que o filme tivesse me cativado, queria muito que essa bagagem, né, que vinha sendo mencionada de que talvez o filme não fosse bom, esse rastro, né, todo filme tem uma bagagem, né, tem um hype, e esse daqui estava bem negativo, então eu queria que provasse o contrário, né, eu queria que Han Solo fosse um filmaço, que fosse de repente o melhor dessa nova leva de filmes de Star Wars, que na minha opinião continua sendo o Despertar da Força. Então o que eu diria é o seguinte: você pega esse conceito da trilogia do Robert Langdon e transfere para a franquia Star Wars e você tem o Han Solo, né? O Han Solo, ele é um filme do Robert Langdon passado nas estrelas. Ele é um filme com muitos personagens, muitos bons atores, é um filme extremamente morno, assim como foram todos da trilogia do Robert Langdon. Então, se você já viu algum filme da trilogia do Robert Langdon, né, baseado aí nos livros do Dan Brown, se você já viu o Código da Vinci, se você já viu o Inferno, se você já viu Anjos e Demônios, e se você não gostou, então vá com o pé atrás em direção a Han Solo, porque você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa. Se você é fã da trilogia do Robert Langdon, se você gostou desses filmes, se você não se incomoda com isso que eu tô sentindo, que eu tô citando aqui pra você, então vai de boa, vai na fé, assistir Han Solo, você vai se divertir. Como eu disse, eu não acho esses filmes ruins, eu só acho eles desalmados, mecânicos, sem nada que os finque no mundo real. Fora isso, como eu falei, a parte técnica é boa, mas eu já não lembro, agora que eu gravando esse vídeo, já não lembro de grandes
cenas do filme. O filme é longo, ele tem quase 2 horas e 20, né? Ele podia ser bem mais enxuto. A história é banal toda a vida, como eu falei, mostra o Han Solo saindo das ruas, ele vai ser um soldado dentro do Império. Esse filme ele se encaixa ali entre o episódio 3 e o episódio Rogue One, né? Porque ele é antes do plano de roubar os planos da Estrela da Morte, mas ao mesmo tempo já existiu o Império aqui, então já é depois do episódio 3. E, inclusive, não existe a Aliança Rebelde. Esse filme mostra os primórdios, a formação da Aliança Rebelde. E no Rogue One já existia a Aliança Rebelde. Então ele se encaixa ali entre um e outro. Como eu citei, os personagens não têm carisma algum. Você vê atores talentosos, atores geralmente carismáticos, como Woody Harrelson, Thandie Newton, Emilia Clarke, e aqui eles estão completamente afundados, eles estão apagados, né, à deriva, num mar de clichês, com personagens totalmente descartáveis, né, sem nenhum traço de personalidade marcante. E é uma pena. Aí, né, quando a gente presencia um filme como Han Solo, a gente dá valor a blockbusters como Vingadores e Deadpool 2. Um personagem que estava todo mundo querendo saber, que é o Donald Glover aí, que é o ator de Atlanta, a mente por trás de Atlanta, um ator super politizado, super antenado com questões sociais. Ele acabou de explodir com o clipe This Is America, né, que todo mundo ficou maluco, todo mundo surtou na internet. Então acho que muita gente vai começar a prestar atenção nos filmes e nas séries que ele fizer daqui em diante. O Star Wars aí, o Han Solo, é o primeiro grande filme que ele vai lançar depois do sucesso do clipe. O que eu posso dizer é o seguinte, ele é um ator muito talentoso e muito carismático, mas assim como todos os outros desse filme, ele não consegue transcender além do esperado de um texto raso, de um texto que cria um personagem sem qualquer carisma, sem qualquer graça, né? Ele tenta o possível, tenta o melhor, mas ele nunca consegue decolar devido ao texto. O texto é como se fosse uma amarra, uma bola de ferro que puxa todo o elenco para baixo. Então o Donald Glover é só mais um que sofre devido a esse texto mundano, esse texto rotineiro, esse texto morno, quase pisando no gelado. É uma pena, uma tristeza absoluta, porque o personagem do Donald Glover no filme, como todo mundo sabe, é o Lando Calrissian, um dos personagens mais interessantes da franquia Star Wars, que deu as caras pela primeira vez no Império Contra-Ataca, vivido pelo Billy Dee Williams, e por comparação, infelizmente, o Donald Glover sofre muito, porque o Billy Dee Williams tem um charme, tem uma originalidade, um frescor que ele trouxe para o personagem do Lando e uma certa dualidade, né? Ele é um personagem meio dúbio, você não sabe se você confia nele ou se você não confia. Ele tem até um certo teor de ameaça por trás, ele é um personagem cínico, traidor. E aqui no Donald Glover, ele é simplesmente um personagem, você associa o Lando, o penteado tá parecido, a roupa tá parecida, mas você não consegue enxergar o Lando devido à direção, devido ao roteiro. Talvez o destaque, assim como em Rogue One, tenha sido o robô. Eu acho que numa coisa a Disney tem acertado na hora de confeccionar esses novos filmes do Star Wars, que é a criar novos robôs, né? O Rogue One tinha aquele robô lá que era meio cínico, dava respostas atravessadas, e aqui nós temos uma androide, que é a androide companheira do Lando Calrissian, que é uma robô feminista, uma robô ativista, politizada, né? Não podia, ao lado do Donald Glover, né? Não podia ser um outro tipo de robô. Ela começa a fazer protestos, manifestos, e é uma robô fêmea, uma mulher, e inclusive ela dá pistas de um relacionamento afetivo que ela teria com o Lando, né? Então, ou seja, isso é errado em muitos níveis, né? A gente não sabe, não é zoofilia, é robofilia, sei lá. Para terminar, vamos falar do ator Alden Ehrenreich, né? Não podíamos terminar essa crítica, essa resenha, sem falar do protagonista, o ator que interpreta o Han Solo, que muita gente torceu o nariz. O que eu posso dizer é o seguinte, ele tá bem como Han Solo, ele não é o ponto baixo do filme, sem dúvida, ele não é. Ele talvez seja, inclusive, o ponto alto do filme, né? Embora ele não tenha nem um terço do carisma, da graça, do ar de canalha, né, que foi ali imposto pelo Harrison Ford e imortalizado por ele no personagem durante a franquia original, eu acho que ele fez um bom trabalho. Mais uma vez eu digo,
é a culpa do roteiro, culpa da direção. Ele não é servido com boas falas, com bons diálogos, com boas cenas. Bom, então é isso. Esses foram os meus comentários sobre Han Solo, uma história Star Wars. A minha nota pro filme é 5, é uma nota mediana, né? Metade de 10. Eu acho que ele tem seus méritos, em especial a parte técnica, mas fora isso não existe muito que se salve aqui, infelizmente. Esse, na minha opinião, é o filme mais genérico, vamos colocar assim, dos novos filmes da franquia já aí entregues aí, lançados pela Disney. Não esqueçam de assinar o canal, se inscrever aí no canal. Nós temos colocado muitos vídeos agora no Cinepop, eu, a Carol, o Renato, a Rafa, para falar de todos os lançamentos de filmes, de séries, de eventos. Então não fique por fora, venha curtir o Cinepop, assine o canal, ative aí o sininho para as notificações. Sempre que a gente botar um vídeo novo, vocês vão receber. Comente aqui embaixo, digam se vocês são fãs de Star Wars, qual sua ordem de preferência de toda a franquia. Pode botar os episódios dirigidos pelo George Lucas aí na década de 2000, fale dos episódios antigos e dos novos, já sobre aí os filmes já produzidos pela Disney. Quais são os seus preferidos? Se você gosta mais do Rogue One, se você gosta mais do Despertar da Força ou dos Últimos Jedi. Se vocês já assistiram a Han Solo, né? Se você já estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento, comente aqui embaixo o que vocês acharam, quais são suas expectativas, o que você acha desse ator como Han Solo, se você queria ver uma história de origem do Han Solo. E nos vemos em breve em novos vídeos numa galáxia, nessa galáxia aqui mesmo. Até mais, galera. Valeu, abraço.